Morre no Rio o ex-presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada. Você vai ter todas as informações do falecimento daquele que foi o mais vitorioso mandatário do nosso clube. E também, time volta do Espírito Santo, jogadores, comissão técnica revoltados com a arbitragem e com o mau uso do VAR. Você vai saber também, Rossi pode realmente voltar antes do tempo. Essas e outras informações você vai ter agora aqui no canal Atenção Vascaínos. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Um dia muito triste para toda a torcida vascaína, para toda a comunidade vascaína. Morreu no Rio de Janeiro o ex-presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada. Vamos falar com mais detalhes e lembrar da passagem do presidente mais vitorioso da história do clube no final desse boletim. O time do Vasco voltou hoje do Espírito Santo depois do empate decepcionante com o CSA ontem à noite em Cariacica por 0-0. Na bagagem, a irritação enorme, apesar do reconhecimento da péssima atuação do time, de um dia em que o time não rendeu absolutamente nada, mas uma revolta enorme com a arbitragem que acabou não dando, pelo menos na ideia dos vascaínos, um pênalti. E que realmente foi, e você vai ver aqui numa arte feita hoje pelo canal por assinatura Sport TV. O volante Richard, que não fez uma boa partida, na saída acabou dando um depoimento quando saiu do aeroporto. Irritado, Richard disse que o árbitro hoje parece um policial dentro de campo, que não deixa você nem argumentar. Richard reclamou muito do mau uso do VAR, que ontem prejudicou o Vasco claramente num pênalti que não foi dado. Cara, é uma situação complicada, porque o que você fala aqui, o jogador é sempre prejudicado, a gente não pode falar nada, né? Mas o VAR veio para ajudar e tá acabando, acaba sendo, tá atrapalhando a gente. Então, acho que deveria rever isso aí, rever esses lances, porque nunca é o árbitro, nunca é a palavra final nunca é do árbitro. Ele esperou falar o que falaram para ele lá dentro ontem, ele nem teve coragem de ir lá ver o lance. Então, como que a última interpretação é dele? Entendeu? Então, é uma situação que divide várias opiniões, a minha é essa. Eu acho que deveriam olhar melhor isso daí, rever esses conceitos aí do VAR. Mas, e outra, dentro de campo, o árbitro tá igual polícia, você não pode falar nada, você não pode fazer nada, que eles te dão um cartão, que eles já te abordam. Então não pode conversar mais com o árbitro, não pode dialogar com ele, que ele já vem com cartão. Às vezes ele nem conversa com o jogador, entendeu? Mas é uma situação que eu acho que é a diretoria que tem que rever isso daí. A gente só tem que procurar jogar e fazer o resultado que a gente sabe que a gente deixou a desejar um pouco ontem. Depois, chegando no vestiário, a gente viu o lance, todo mundo viu no Sport TV, eu acho, se não me engano, o Sandro Meirahit falou que foi pênalti, entendeu? Então, como que o Sandro tá lá fora, ele viu, o pessoal do VAR tá lá fora pra ver isso e não viu isso, gente. Então é uma questão de interpretação dos árbitros de vídeo que tá lá fora e não do árbitro que tá dentro de campo. Então acho que deveria rever esses conceitos aí, mas já pensar no próximo jogo que a gente precisa desses 3 pontos aí. Você está vendo aí imagens feitas pelo canal Sport TV numa arte em que o ex-árbitro Sandro Meirahit mostrou claramente que o jogador do CSA estava dentro da área. Havia uma dúvida se o jogador estivesse fora da área, o VAR talvez até não fosse necessário ser usado. Mas dentro da área é pênalti, e muito pênalti. Nós não conseguimos hoje falar nem com o presidente Campelo, nem com o Mário André Mazzuco, diretor executivo, para saber se o Vasco vai tomar alguma providência, alguma reclamação formal, se é que isso vale. Porque o Vasco fez uma reclamação do jogo com o Grêmio, quando foi visivelmente prejudicado, mais uma vez, e nada aconteceu. Aliás, aconteceu. O STJD, do presidente Paulo César Salomão, negou o pedido da impugnação da partida, não levou o caso nem a julgamento. A gente vai cobrar. A direção do Vasco precisa, sim, tornar pública a sua indignação, porque não dá mais para a gente conviver com o Vasco toda rodada. O time já não é essa maionese toda, mas sendo prejudicado claramente pela arbitragem, ou então
com 2 pesos e 2 medidas, como foi com o jogo com o Palmeiras, quando o Leandro Castan teve o pênalti marcado contra ele porque ergueu demais o braço, e em lance semelhante ontem, o VAR nem foi acionado e o árbitro da partida nem se interessou em saber se foi ou não infração. O time volta a treinar agora à tarde no CT do Almirante e a expectativa, porque Vanderlei Luxemburgo pode sim fazer alterações. Parece até o mesmo filme da semana passada, quando eu disse que o Marquinhos podia deixar a equipe. Mas Marquinhos continua firme. Vanderlei gostou do Marquinhos, vem gostando, mas Marquinhos sempre é substituído desde que estreou com a camisa do Vasco. Não estranhe se por um acaso acontecer sim uma alteração. É bom lembrar que o Vasco vai jogar fora contra o Goiás, que vem desesperado apesar de estar na frente do Vasco, 3 pontos, demitiu seu treinador depois de uma goleada acachapante ontem na Vila Belmiro por 6-1 para o Santos, já havia perdido pelo mesmo placar para o Flamengo no Rio de Janeiro, perdeu o seu treinador, vai estrear um novo treinador, talvez, mas vai vir para cima. O Serra Dourada tem a sua característica de um campo muito grande e um gramado muito fofo. Necessita ter uma condição física boa. Então vamos ver se Vanderlei vai mudar a esquematização tática, se vai mudar volantes, se pode entrar de repente com o Lucas Mineiro no meio, se pode promover o menino Bruno Gomes para começar um jogo, ou pelo menos estar no grupo, ou então efetivar Valdívia e Bruno César como meias. Enfim, são todas especulações. Mas Vanderlei, agora de tarde, vai começar a desenhar um time melhor, para que o Vasco possa ter um desempenho também melhor em Goiânia no domingo às 7 da noite. Uma outra alternativa que está fora é o atacante Rossi, que faz muita falta. Se Rossi estivesse, por exemplo, ontem em Cariacica, talvez o jogo fosse outro. É um jogador que abre defesa, que quebra linhas. Mas Rossi está fora. Sábado nós demos uma informação pelo Twitter de que Rossi, a princípio, estaria voltando somente para jogar em setembro. E isso baseado em informações de médicos com os quais eu conversei e atletas que operaram também de apêndice. Normalmente o espaço de 15 dias para se fazer a convalescência, a pessoa ficar bem em condição de fazer alguma atividade. Mas para competir, para voltar em alto nível, pelo menos um mês desde a operação. Por isso que nós colocamos que a possibilidade seria para setembro. O departamento médico do Vasco entrou em contato com a nossa produção e deixou bem claro o seguinte: é claro que existe a necessidade de um tempo prévio, mas ninguém quer arriscar um prazo. Mas se colocou que há uma possibilidade muito pequena de que o Rossi esteja relacionado para o jogo do Flamengo no dia 17 desse mês. E a chance um pouco maior para o jogo do dia 25 contra o São Paulo em São Januário. Particularmente, pelo que eu ouvi dos médicos e dos atletas que se operaram, acho muito difícil. Mas não sou médico. Estou acreditando na palavra do departamento médico do Vasco, que crê que pode acontecer sim um aceleramento da parte de Rossi na questão de recuperação e aí, em acelerando, poder voltar. Contra o Flamengo, difícil, mas contra o São Paulo existe sim uma maior possibilidade. O assunto Tales. Hoje eu tive a oportunidade de manter contato com 3 pessoas. Com Bruno Lopes, da Golden Player Sports, com Matheus Braga, da Life Pro, e com Carlos Magno, pai do Thales Magno. Nenhum deles quis dar nenhum tipo de declaração a respeito de todo o imbróglio, de que Thales mudaria de empresário, já teria uma proposta do Watford da Inglaterra, que poderia ir trabalhar com o mega empresário Carlos Leite e a partir disso teria mais possibilidade de ser vendido. A informação que nós temos é aquela de hoje do Bom Dia. Thales tem um contrato com a Life Pro até outubro e esse contrato não deve ser renovado. Aqui é uma informação que eu tenho. Pode ser que até renove. O Bruno, que é teoricamente um empresário de confiança da família por ser quem levou tanto o Thales como o irmão Somália para o Vasco, está ali de prontidão e é a pessoa com a qual a família sempre troca as informações a respeito do futuro. O Bruno não quis conversar hoje, não quis bater papo, foi muito solícito, aliás todos foram. O Matheus Braga da mesma forma, disse: Flávio, não quero falar sobre esse assunto. Na verdade, o que a gente pode adiantar é o seguinte, e isso é verdade, Thales e sua família querem ficar no Vasco, tem uma enorme gratidão pelo Vasco. Thales está no Vasco desde os 10 anos de idade e leva isso muito em consideração. Quer ser ídolo no Vasco, quer marcar sua presença no clube, e isso para ele é fundamental. Então, hoje a situação é exatamente essa.
Tales não tem proposta, não tem nenhuma possibilidade, espera que o Vasco possa valorizá-lo. Não foi o Tales que me falou isso. Isso é informação que eu tenho. Tales recebe menos de 10 mil reais por mês. A gente não sabe quanto é e não interessa para que a gente possa saber quantas pessoas ganham. Mas ganha pouco. O Vasco sabe, vai reconhecer isso. É um menino de 17 anos recém-completados. Então é uma situação que o Vasco vai tentar melhorar. Já renovaram o contrato em 2018 até 2021, mas viu que a coisa cresceu. O menino é muito talentoso e precisa se precaver por ter 100% dos direitos federativos do atleta. Portanto, o Vasco tem interesse de fazer um plano de carreira, Tales tem interesse em ficar no Vasco, em fazer carreira. E isso para o torcedor é o mais importante. Quanto a mudar de empresário, a gente fica na expectativa. Estamos com todas as pessoas envolvidas à disposição. O canal está aberto para que todos possam se manifestar. Bruno Gomes e Lucão, jogadores que estavam na seleção sub-18 fazendo um período de treinamentos, estarão amanhã seguindo para São Paulo e vão reforçar o sub-20 do Vasco, que enfrenta o Corinthians na quarta-feira às 4h30 da tarde no Pacaembu, com transmissão do canal Sport TV, que é pelo Brasileiro Sub-20. Os dois, Bruno Gomes e Lucão, estarão por lá reforçando a delegação. Hoje, 227 funcionários que ganham até R$ 1.500 receberam o pagamento de maio. Há uma expectativa de que os 20 milhões possam ser liberados. Mas hoje eu pude apurar muita gente me perguntando, mas por que depois de um mês de aprovado no Conselho, esse dinheiro não foi liberado? Há uma ação, e a gente está buscando isso, de alguma pessoa, um prestador de serviço, que entrou com uma ação muito grande, uma fortuna cobrando do Vasco, de gestões antigas do clube, e isso está causando um imbróglio enorme. A gente está correndo atrás do nome dessa pessoa, da empresa, porque isso está trazendo um atravancar enorme das questões de contas, de bloqueios, de todas as verbas que o Vasco possa vir a receber, porque realmente é uma ação indenizatória grande, gigantesca. O departamento jurídico do Vasco tentei manter contato hoje com o Rogério Pérez, que é o vice-presidente jurídico, ele não me deu nenhuma informação concreta, disse apenas que há realmente uma situação que está atrapalhando, não quis abrir o que é, mas está buscando para que em breve, porque os acordos estão sendo feitos para essas pessoas que bloqueiam a conta do Vasco, e com razão, estão buscando seus direitos, mas que esse especificamente possa ser resolvido e o Vasco possa ter as contas liberadas e aí sim ter condição de receber o empréstimo de 20 milhões. Morreu hoje no Rio Antônio Soares Calçada, presidente do Vasco, nascido em 16 de abril de 1923, entre 1983 e 2000. Era português, mas com cidadania brasileira. Ele estava internado desde o início de julho num hospital da Barra da Tijuca e por complicações por uma infecção intestinal, aos 96 anos, nos deixou. Deixa a querida dona Marlene, sua esposa, uma filha e 2 netos. Como eu disse, foi o presidente de 83 a 2000 que ganhou vários títulos pelo Vasco. Chegou em 35 ao Vasco, sócio em 42, virou conselheiro em 48. Em 1950, começou a sua trajetória diretiva dentro do clube. Em 52, o presidente Ciro Aranha, o eterno presidente do Vasco, o chamou para trabalhar como assessor da presidência e como diretor de patrimônio. A partir de 1954, foi vice de futebol de 4 presidentes: Arthur Pires, Manuel Joaquim Lopes, João Silva e Alberto Pires Ribeiro. Foi o 41º presidente do clube e o mais vezes reeleito. Foi 3 vezes campeão brasileiro, 1 vez campeão da Copa Libertadores da América, 1 vez campeão da Copa Mercosul, 1 torneio Rio-São Paulo e 6 campeonatos estaduais. Calçada era um agregador, alguém com quem eu tive a oportunidade de conviver durante muito tempo, ia lá no mercado São Sebastião, ali na Penha, visitá-lo na Ascal, a sua empresa de representação de carnes e frangos. Sempre ali no cantinho, com apenas uma bandeirinha do Vasco em cima da mesa, era o seu Antônio, que nos dava sempre notícias, sempre muito quieto, mas um dirigente perspicaz, vivo, e que ficou marcado no Vasco, além dos títulos, pela contratação de Bebeto, à época em 1989, no rival Flamengo. Disse que não ia fazer nenhum investimento, foi ali na federação, comprou Bebeto, e Bebeto veio para o Vasco no momento, na época, foi uma grande bomba. Conviveu com grandes craques como Roberto Dinamite, Edmundo, Mauro Galvão, toda a geração campeã da Taça Libertadores da América. Fica a nossa saudade por Calçada. E quem fala em nome do canal Atenção Vascaínos é o craque Bismarck, que também conviveu com Calçada na época em que foi presidente do Vasco. Bismarck fala da saudade do antigo presidente cruzmaltino. Atenção Vascaínos,
Hoje é um dia muito triste. Nós perdemos o Antônio Soares Calçada, presidente do Vasco, por muitos e muitos anos. Na minha época, na década de 87 até 93, quando eu fui embora do Vasco, Antônio Soares Calçada era o presidente do Vasco. Ficamos muito tristes com essa notícia, porque foi um dos maiores presidentes, ou se não o maior presidente que o Vasco possa ter tido. O Antônio Soares Calçada era um conciliador. O Vasco não tinha uma oposição como tem hoje. E acredito que muito mais pela sua inteligência, pela sua humildade, pelo seu modo de ser, do que por qualquer outra coisa. Antônio Soares Calçada foi um divisor de águas do Vasco, quando o Vasco era um Vasco tranquilo, coisas que nós não temos hoje em dia. Eu tenho saudade desse Vasco onde todos torciam para o Vasco, todos queriam bem do Vasco. E acredito que o Antônio Soares Calçada foi marcante para isso. O Atenção Vascaínos está de luto hoje. Um grande abraço. E a família do seu Antônio Soares Calçada, muita paz nessa hora. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Com o que disse Bismarck, a gente encerra o Atenção Vascaínos hoje. Estamos todos de luto, porque particularmente eu tinha um carinho muito grande pelo presidente Calçada, que deixa um legado que eu espero que as novas gerações de dirigentes vascaínos aprendam definitivamente. O Vasco é de todos, e todos devem amar o Vasco, todos devem se conciliar, todos devem vestir a mesma camisa, a mesma bandeira. Não tem branco, não tem preto, não tem verde, não tem amarelo. Somos todos com a cruz de Malta no peito. Que fique aqui a lição do maior dirigente de futebol, o maior presidente da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Descanse em paz, Antônio Soares Calçada. Tchau, turma.